Então, 2 Samuel 21, 15. Houve ainda uma outra guerra dos filisteus contra Israel. E o rei Davi desceu com sua guarda. Combateram os filisteus e Davi ficou exausto. Ora, havia um grande guerreiro conhecido como Ibis-Benob, um dos descendentes dos gigantes de Rafá, que prometera matar Davi. A ponta de bronze da sua lança pesava cerca de 4 quilos, e além disso ele estava armado com uma grande espada nova. Algumas versões vão dizer armadura nova. Entretanto, Abissai, versículo 17, entretanto, Abissai, cuja mãe era Zeruía, socorreu Davi, atacou o gigante filisteu e o matou. Então, os soldados de Davi lhe fizeram a seguinte promessa: nunca mais irás conosco à guerra, para que não apagues a nossa esperança, a gloriosa lâmpada de Israel. Somente até esses 3 versículos, 15, 16 e 17. Irmãos, todos nós conhecemos a história de Davi contra Golias, uma história bem conhecida até pelas crianças. E Davi era um jovem rapaz, ainda um menino, quando ele se põe à frente de Golias, quando ele vai levar algumas coisas para os seus irmãos que estavam em guerra, que estavam em batalha, e ele vê Golias afrontando, uma história bem conhecida por nós, afrontando toda Israel, todo o exército de Israel, e Davi chega e, com aquela simplicidade dele, ele diz: quem que é esse incircunciso? Um homem gigante, um homem forte, um homem de guerra, de batalhas. E aí Davi fala: quem que é esse incircunciso para confrontar o Deus de Israel, o Deus vivo? E aí a história todos nós já conhecemos. Davi vai, ele vence Golias, não pela sua própria força. Nós já sabemos a história que ele acerta a pedra na testa de Golias, e ele não derruba o gigante por causa das suas próprias forças, por causa das suas próprias habilidades. Na verdade, ele derruba porque ele tinha fé no Deus vivo, e ele tinha fé que aquele gigante não ia afrontar o próprio Deus vivo, ou o povo do próprio Deus vivo. E Davi, ele se torna a estatura dele era baixa, mas ele se torna um gigante guerreiro. Ele se torna um grande guerreiro a partir daí. Ele começa a liderar algumas milícias, por assim dizer. Ele começa a ter proximidade com o rei Saul. Ele começa a ter a confiança do rei Saul. Porém, ele também destaca uma certa inveja do rei Saul. E aí, a partir daí, ele começa a ser perseguido por Saul, aquele a qual ele ajudou a vencer o gigante, a qual ele não permitiu que fosse envergonhado diante de uma batalha. E todos nós já sabemos que ele foge durante um longo tempo, durante um bom tempo. Ele vem fugindo de Saul. Teve algumas oportunidades de finalizar com a vida de Saul, porém ele não o fez. Ele nunca, em hipótese alguma, ele teve a intenção de tocar em um ungido do Senhor, que era Saul. Então ele tinha todo esse respeito, ainda que Saul tivesse sido rejeitado pelo próprio Deus. Ainda assim ele tinha esse respeito pelo rei Saul, por causa dele ter sido ungido pelo próprio Deus, através de Samuel. Então vamos lá. Esse homem, ele se torna o maior e melhor rei que Israel já conhecera. Nós tivemos após ele Salomão, que era o filho dele, que tem toda essa história contada, toda essa riqueza, esse conhecimento. Porém, rei, por assim dizer, o melhor rei que Israel já teve foi Davi, esse homem cuja Bíblia diz que é segundo o coração do próprio Deus. Um homem que teve muitos erros. Se nós lermos, a família dele foi um completo desastre, um completo
um completo falta de exemplo. Ou seja, um homem segundo o coração de Deus, porém a sua família sofreu as consequências dos seus próprios erros, dos erros que ele cometera. Embora ele tinha um coração que pedia perdão, um coração humilde, um coração quebrantado diante de Deus, Deus o perdoava e o perdoou, porém ele sofreu as consequências dos seus próprios atos, ele sofreu as consequências dos seus próprios erros, ainda que tenha sido perdoado por Deus. E agora, nessa história aqui, Davi já é rei, Saul já morreu, o filho de Saul, Jonatas, também já morreu, e Davi, depois de muitas fugas de Saul, depois de esconder um bom tempo, depois de lutar em algumas milícias, agora ele já é rei, agora ele já está reinando. E agora nós vemos uma coisa a qual Israel já estava habituada. Houve ainda uma outra guerra, houve ainda novamente uma guerra. Por mais que Israel fosse preparado para a guerra, por mais que eles tinham grandes guerreiros, por mais que eles estavam de prontidão, uma guerra nunca é bom, uma guerra nunca é uma coisa boa. E a Bíblia vai dizer que novamente, que houve uma outra guerra. E as guerras de Israel nessa época aqui, irmãos, até como é nos dias de hoje, que hoje é uma guerra um pouco mais diplomática, mas nessa época que as guerras eram bastante duradouras. E as guerras desse tempo, diferentemente dos dias de hoje, eram guerras de homem a homem, corpo a corpo, espada, lanças, punhais, escudo, armadura. Então, o confronto era direto, diferentemente de como acontece hoje, com bastante tecnologia. Mas aqui as guerras se arrastavam por anos e anos. Israel provavelmente já cansada, e aqui a Bíblia vai dizer que eles ainda entraram em uma outra guerra. E quantos de nós, nos dias de hoje, nós estamos em uma batalha, mal termina uma batalha, a gente já entra na outra, e mal termina a outra, já tem 2, 3 batalhas esperando. E essa é a nossa vida. A nossa vida é feita de batalhas, assim como nos dias dessas guerras, que o confronto se arrastava por anos e anos, e tanto é que se arrasta até os dias atuais, diferentemente desse contexto que era homem a homem, mas a guerra se arrasta até os dias atuais. Assim se encontra as nossas vidas, assim se encontra os nossos confrontos, as nossas guerras, os nossos problemas diários. E se eu fosse dar um nome para essa mensagem, eu até coloquei ali, seria exaustão. Exaustão. E nós estamos em tempos que parece que nós falamos e parece que nós citamos as mesmas coisas e entramos em confrontos em nossas vidas espiritual, emocional, financeira, na questão de saúde. As nossas vidas se encontram em constante guerra. A gente quase que não tem um minuto de paz, um minuto de descanso. Nós praticamente saímos de uma guerra, de uma batalha, e já estamos entrando em outra batalha. Israel se encontrava nesse mesmo estado como espiritualmente nós nos encontramos hoje. Nós nos encontramos em constante guerras, em constante batalhas. E aí Israel entra nessa guerra contra os filisteus. E o grande rei Davi, e ele desce com sua guarda. Nós vemos então que Davi, aquele grande rei, ele podia se colocar numa posição de se resguardar, de resguardar o seu corpo, de resguardar o seu reinado, porém ele desce para a batalha. A gente vê que, assim como ele sempre, a vida inteira dele foi um guerreiro,
ele desce mais uma vez para a batalha. E ele desce com esses homens, a sua guarda. Se nós estudarmos a vida de Davi, nós vamos ver que ele era cercado de alguns guerreiros muito fiéis. Alguns guerreiros que estavam dispostos a dar a sua vida imediatamente em prol da vida de Davi, em prol da defesa da vida de Davi. E aí nós vemos que esse grande homem, ele desce com aqueles a qual ele confiava, aqueles a qual era a guarda pessoal dele, aqueles grandes guerreiros. Assim como nos dias de hoje, todos nós, foi uma grande coincidência esse louvor do início, todos nós precisamos uns dos outros. O próprio Jesus, quando ele vem na terra em carne, o próprio Jesus, ele seleciona os 12 para andar com ele. Ele seleciona esses homens para estar ao lado dele. Ele, quando ele vai lá naquele momento difícil dele, ele leva os 12, aí ele leva aqueles 3, e ainda que eles dormiram, ainda que eles estavam dormindo, que o pastor sempre cita aqui, que eles não aguentaram 1 hora ali de oração com o Senhor, mas ainda assim, Cristo queria eles ali. Jesus Cristo queria eles próximo. Então nós vemos aqui que nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos daqueles a qual nós confiamos. Nós precisamos daqueles a qual nós vamos abrir alguns problemas que nós não podemos abrir com qualquer um. Nós precisamos, porque nós estamos, como eu disse, em constante guerra, em constante batalha. E se por uma causa, se nós não tivermos pessoas do nosso lado, provavelmente nós não vamos aguentar. Quantas pessoas que a gente não conhece em nossas vidas, que começaram bem e talvez não procuraram ajuda e em algum momento da sua vida sucumbiram e vão de mal a pior, porque não tem essa procura de ajuda, não tem esse elo que é a igreja do Senhor. E aí a Bíblia vai dizer que Davi, um grande combatente, um grande homem de guerra, a Bíblia vai dizer que ele lutou, que ele combateu contra os filisteus, e a Bíblia vai dizer que esse rei, esse grande guerreiro ficou exausto. Ele, no meio daquela batalha, já não mais jovem, aqui já tinha passado um bom tempo, ele já estava mais velho, ele já estava com o seu corpo um pouco mais limitado. E como eu disse aqui, a guerra era corpo a corpo, então tudo pesava, a espada pesava, a armadura pesava, tudo era pesado. E a Bíblia vai dizer que ele lutou, não é que ele não lutou, ele lutou. Ainda assim ele lutou, só que agora nesse momento ele se encontra exausto. Quantos de nós nos dias atuais nos encontramos exaustos? Como eu disse, saímos de um problema, entramos em outro, saímos de uma batalha, entramos em outra, saímos de um problema e tem 3 esperando. E a nossa vida vai nos levando à exaustão, vai nos levando a um desgaste. E não é por covardia, é por tanto lutar, de tanto lutar. Não se trata de sermos covardes, se trata de sermos humanos, de sermos carne, de sermos pessoas completamente umas iguais às outras, simplesmente com problemas diferentes. Mas todos nós temos aquele dia que chegamos à exaustão. E um grande homem, quantos grandes pregadores, homens de Deus, homens de fé, nós vemos que tem aquele dia que ele chegou à exaustão, tem aquele dia que ele está cansado, tem aquele dia que ele acordou com 10 problemas e mais 10 na fila esperando, tudo isso para ele resolver.
Davi era um grande líder, um grande conselheiro, um grande homem. E aí nós imaginamos aqueles amigos dele, aqueles guerreiros dele, vendo aquela imagem de homem forte, de homem guerreiro, de homem que não se abalava, estando exausto, estando a um ponto de cansaço extremo, depois de uma grande batalha. Não foi depois de um grande sono, depois de uma grande soneca, de um grande descanso. Foi depois de uma grande batalha. E aí, aquele grande homem que lá atrás ele derrubou um gigante e foi vencendo algumas batalhas, agora ele, no meio dessa batalha, ele é prometido de morte por outro gigante. Não bastasse ele estar exausto, agora se levanta mais um gigante, mais um grande problema para Davi resolver. E não é um simples problema, é um problema que jurou que iria matá-lo. É um problema que, sabendo daquele passado dele, o matador de gigantes, aquele que matou Golias, hoje ele vai morrer pelas minhas mãos. E ele jura Davi de morte. E aí imagine-se você exausto, num ponto de exaustão máxima, e aqueles problemas internos, jurando que vão te matar, jurando que vão te consumir, jurando que vão eliminar a sua vida. Como eu já disse, talvez o gigante para um é um financeiro, o gigante para outro talvez seja espiritual, o gigante para outro talvez seja saúde, o gigante para outros talvez seja pornografia, o gigante para outros talvez seja prostituição, o gigante para outros talvez seja adultério. E o problema desses gigantes é que eles estão jurando que vão nos matar. E o problema maior estamos exaustos de tanto batalhar, de tanto guerrear. Esse gigante, ele se levanta, ele promete: eu vou te matar. E não bastasse isso, a Bíblia vai descrever as armas desse gigante. A ponta, somente a ponta da lança, pesava 4 quilos. Quase um pacote de arroz. Somente a ponta. Esse gigante, diante de Davi, que já estava exausto, basicamente era invencível. Diante do grande guerreiro, que já estava exausto, basicamente era invencível. E a Bíblia vai dizer que, algumas versões vão dizer que a armadura dele era nova. Aqui na minha versão está dizendo que a espada dele, uma grande espada nova. Ou seja, todos nós sabemos que nossas facas do dia a dia, com o uso ela cria dentes, ela perde o corte. Aqui não. Aqui essa espada era completamente nova, estava completamente afiada, pronta para talvez arrancar a cabeça de Davi. Entretanto, versículo 17 vai dizer: entretanto, Abissai socorre Davi. A Bíblia vai dizer que um dos guerreiros dele, Abissai, socorre Davi. Esse Abissai era um guerreiro muito fiel, era um guerreiro que estava com ele desde de tempos passados. Esse Abissai, quando Absalão se prontifica a tomar o reino de Davi, Abissai foge com Davi, ele está com Davi o tempo todo. Quando Davi escolhe 3 guerreiros para descer no batalhão de Saul durante a noite, Abissai está entre eles, colocando a sua vida em risco por causa de Davi. E aí a Bíblia vai dizer aqui que quando Davi está
exausto, Davi já estava cansado, praticamente jurado de morte, praticamente à beira da morte. A Bíblia vai dizer: entretanto, Abissai socorre Davi. Quantos entretantos nós precisamos em nossas próprias vidas? Quando achamos que não vamos mais, não temos mais chance, não temos, e Deus levanta um Abissai em nossas vidas. Quando achamos que está tudo perdido, não, dessa vez eu não aguento. Deus levanta um Abissai em nossas vidas. Por isso que eu disse que esse louvor do começo faz todo sentido com a mensagem, e sem combinar. Pois aqui está mostrando o valor de um irmão. Aqui está mostrando o valor de uma unidade. Aqui está mostrando o valor do amor por uma vida. E aqui no caso da Bíblia não é uma simples vida, é a vida do próprio rei. Talvez nos dias de hoje, se houvesse reis ainda, com certeza esses reis seriam traídos e substituídos e traídos. Nessa época eles tinham muita fidelidade, o juramento era para uma vida toda. Então se Abissai jurou fidelidade a Davi, não era durante a guerra, não era durante o reinado, era durante uma vida. E Abissai, ele arrisca a própria vida e mata o gigante. Talvez o gigante que nós temos em nossas próprias vidas, talvez nem é tão gigante assim. Talvez é vencível facilmente. Porém, quando você está em um momento de exaustão, e aí está o perigo, talvez um gigante vencível se torne um gigante invencível para você. E aí você passa a ter medo desses gigantes, você passa a ceder a esses gigantes. E aí nós precisamos em nossas vidas de um Abissai, um entretanto. Entretanto, Deus veio em meu socorro. Entretanto, Deus providenciou um Abissai em minha vida. Eu gosto muito de filme de guerra, justamente por isso, porque quando eles... Eu gosto muito de filme de guerra, ainda mais esses mais medievais. Porque quando sai um destacamento, chamava-se unidade. Estamos mandando uma unidade. Eu não sei se hoje ainda é usado esse termo, mas era uma unidade. E essa unidade, ela tinha que dar a vida um pelos outros. Eles tinham que morrer um pelos outros. Um filme bastante conhecido, O Resgate do Soldado Ryan, é um filme que fala muito nesse sentido. Sai um destacamento, sai uma unidade para resgatar um homem. E nesse filme todos eles morrem, mas eles cumpriram a missão. Eles resgataram o soldado Ryan. E aqui se trata exatamente disso. No caso com o próprio rei Davi. E Abissai, ele mata esse gigante. Ele salva a vida de Davi. E aí olha o que eles vão dizer no finalzinho do versículo 17. Então, os soldados de Davi lhe fizeram a seguinte promessa: nunca mais irás conosco à guerra, para que não apague a nossa esperança, a gloriosa lâmpada de Israel. Irmãos, aqui eles não estão protegendo somente Davi. Eles não estão preocupados somente com Davi. Lógico, era o homem a qual eles dariam a vida. Mas aqui eles estão preocupados com a dinastia de Davi, com a continuação de Davi. A Bíblia vai dizer mais à frente que Davi é a raiz de Jesus. Através dele viria o Messias. Através dele, todo o Israel conheceria o Messias.
o filho de Davi. E aí a Bíblia vai dizer, para que não se apague, não apague a nossa esperança, a gloriosa lâmpada de Israel. Quantos de nós podemos dizer que somos lâmpadas do Senhor, que somos guias de cego? Aqui esses homens estão dizendo: nós vamos proteger você, você nunca mais vai vir à guerra. O seu tempo de batalha já deu. Agora nós vamos guerrear por você. Você estará em um lugar representando todo Israel, representando a nós. Porém, nós vamos guardar você. Nós estaremos aqui para guardar você. Você nunca mais descerá a batalha. E aqui nesse ponto eu vejo os intercessores. Os intercessores. Quantos de nós nem sabemos que tem pessoas orando por nós? Quantos de nós nem sabemos que os valentes da raiz de Davi estão orando? Irmãos, talvez o que mantém alguns aqui de pé e vivos e acordados é a oração dos intercessores. Talvez o que mantém você de pé durante esse momento de exaustão é a oração dos intercessores. E não é uma simples oração. É aquela oração onde você se põe na batalha pela vida do outro. Você está, por assim dizer, como os guerreiros de Davi. Fica aí que eu vou entrar nessa guerra. E sabe que é o que é mais lindo disso tudo? Você nem sabe. Muitas vezes, na maioria das vezes, você nem sabe. Nós temos aqui pessoas como Abissai. E eu vou citar. Nós temos a irmã Penha, o pastor Mauri, Danilo, Sabrina, Simone. Vocês não têm nem noção do tanto que é orado para que talvez você nem chegue a saber da batalha. O que é acordar às 3 da manhã e entrar em guerra. Se colocar no lugar daqueles que não estão na guerra. Se colocar no fronte de batalha, receber retaliações, receber ataques do maligno, o Satanás tentando atacar as famílias dos intercessores. E talvez você nem saiba da guerra, da batalha que está acontecendo, que é constante, é ininterrupta, ela não para. Vocês precisam dos valentes de Davi? Aqui estão eles. Aqui estão eles. Aqueles que se puseram a batalhar, aqueles que se puseram a desafiar esse gigante com essas lanças. Irmãos, eu não sei quem aqui já teve experiência no espiritual, no mundo espiritual. É horrível. É horrível. As retaliações são piores ainda. Porque quando a retaliação é na gente, é fácil suportar, né? Não que seja fácil, mas a gente suporta. Mas quando a retaliação é de repente na esposa, no filho, num ente querido,
aí é mais difícil. E as armas de Satanás é exatamente essa. Aquele que está de joelho, ele não consegue nem chegar perto. Eu não vou pegar esse. Vou pegar aquele outro que vai ferir ele. Tudo isso para quê? Para que a lâmpada de Cristo não se apague no meu e no seu coração. Tudo isso para quê? Para exaltar. Não é para exaltar ninguém, é para exaltar Cristo. É para que a lâmpada de Israel não se apague nos nossos corações. É para que a lâmpada de Cristo não se apague em nossos corações. A irmã Penha já trouxe uma mensagem aqui uma vez, eu nunca me esqueço, de se colocar na brecha. É exatamente isso. É se colocar na brecha do outro. É se colocar no fronte no lugar do outro. É a hora que o outro vai sofrer um ataque e você coloca o seu escudo da fé. É a hora que o outro vai soltar uma palavra torpe e você solta a espada que é a palavra. Essa igreja aqui, ela é uma unidade. Aqui não somos membros isolados. Somos uma unidade. Um filme também que eu assisti, filme 300. Aquele filme também é um filme medieval de guerra, e aquele filme eles são em 300 e eles vencem 30 mil homens. Tudo por uma estratégia de unidade, uma estratégia de se fechar, uma estratégia de não permitir que o inimigo atravessasse o escudo deles. Só que se um homem saísse daquela formação, eles perdiam toda a estratégia. Eles perdiam toda a técnica de segurança deles. Assim em nossas vidas. Aquele que está exausto precisa de um Abissai. Quantos de nós não ficamos exaustos no meio do caminho? E não podemos desistir, em hipótese alguma. Do lado de cada um aí tem um Abissai. Do lado de cada um tem um Abissai. E saibam vocês que nós temos intercessores. Nós temos pessoas que lutam por essa unidade. E não é lutar de qualquer forma, não, é de joelhos. É sangrando. É sentindo a angústia daquele que está exausto. É sentindo a dor daquele que está exausto. Vamos colocar de pé.